Olá, este é o Panorama, com reportagens que foram destaque no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. Acompanhe temas relevantes da última semana, analisados sob um ponto de vista democrático e cidadão. Em um dia vergonhoso na história do país, o golpe sufocou a democracia. Na Câmara Federal, deputados votaram pelo prosseguimento do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Em cada voto pelo sim, ficava clara a falta de bases para o impedimento. As supostas pedaladas foram raramente citadas. Aliás, foram lembradas pelos deputados contrários ao golpe, ao explicarem que as pedaladas não configuram crime de responsabilidade fiscal. E enquanto o golpe era televisionado, milhares de pessoas se reuniram nas principais cidades do país para protestar contra o ataque à democracia e acompanhar a votação. Movimentos sociais de mulheres, negros, movimentos culturais, sindicatos, trabalhadores e trabalhadoras que saíram às ruas para enfrentar o golpismo. O Vale do Anhangabaú, em São Paulo, foi palco de resistência. O repórter Lívio Lamarca registrou as esperanças e aflições dessas pessoas. Sol forte e baixa umidade relativa do ar. Vale do Anhangabaú ocupado. Os organizadores calcularam 150 mil pessoas no local, que em 1984 lotou assim para encerrar o movimento pelas diretas já. 16 de abril de 1984, quando teve o comício da direta já, eu estava aqui no Vale e nós lutávamos pela democracia, pelo direito de votar para presidente da República. 32 anos depois, aqui estamos novamente, agora para pedir que respeite o voto na presidenta Dilma Rousseff. Nós não estaremos admitindo um governo que não foi eleito diretamente pelo povo. A gente conseguiu, depois da ditadura militar, eleições diretas para presidente da República. E é desta forma que a gente quer o nosso presidente. A gente não quer o Temer, né? Ele não nos representa. O juiz Sérgio Moro foi levado ao ato. Cunha apareceu para faturar algum, com espetinhos. Não vai ter golpe! Será cobrado? Cunha! Cunha? É, mas não Cunha não, é José Cunha. Cunha safado! A polícia não teve nem deu trabalho. O clima era de um dia festivo de disputas eleitorais. Isso aqui é a síntese da diversidade brasileira. Aqui tem gente contra o governo, aqui tem gente a favor do governo, tem gente apartidária, tem gente do PT, mas todos lutam por uma coisa maior, que é a democracia. Na Paulista não tem negros, não tem pobres. Tá tudo nós aqui periférico aqui, ó, tá tudo lutando pela melhora do Brasil. Esta crise tem um aspecto positivo. Despertou despertou aquilo que estava adormecido, os movimentos sociais brasileiros. Eu, particularmente, saí da minha casa e vim aqui até hoje, porque a gente tem que mostrar a força da população brasileira, a gente tem que mostrar força na rua, para a gente dizer para o Congresso que eles não vão conseguir dar outro golpe no país. Não podemos aceitar retrocesso democrático, que foi na democracia que melhorou o salário, condições de trabalho, programas sociais, só passaram a existir com força com o fortalecimento democrático. Não é em defesa de um governo, é em defesa da democracia, é em defesa de direitos sociais, é contra o retrocesso, contra o discurso de ódio que tem tomado as ruas do país também. Olhos grudados no telão, coração na boca, voto a voto, o movimento pela democracia revelava mais e mais apreensão. E respeito aos trabalhadores, eu voto não. Eu voto sim, presidente. O público se dividiu. Que nós esperava um resultado maior, mas ao mesmo tempo nós estamos confiantes que esse processo de impeachment não passa. Eu acho que ela vai perder, né? E aí? Oi? E aí, como é que fica? Brasil derrota, né? A gente que é sem teto, né? Como é que fica? O conspirador-geral da República, Michel Temer, e o corrupto Eduardo Cunha ganharam a primeira batalha.
mas não ganharam a guerra contra o povo. Então, companheiros e companheiras, agora é luta e mais luta. É o povo mobilizado que pode pressionar o Senado. O sentimento é de quem sofreu realmente um golpe, dessa Câmara que não representa os brasileiros, e o sentimento de quem vai continuar lutando por um Brasil melhor. Olha, é claro que eu estou triste com o resultado, mas acho que isso só vem a revigorar o nosso ânimo, porque os votos foram muito claros. De um lado o voto era pela família, por Deus, eu como militante LGBT, isso não me representa. Do outro lado, o voto era pela democracia, pela Constituição, e isso me representa como cidadã brasileira. Então, mesmo perdendo hoje, a luta não acaba. A gente continua nas ruas e nós vamos vencer no Senado. Agora haverá uma nova batalha no Senado. O impeachment da presidenta Dilma Rousseff será apreciado pelos senadores, que votarão pelo prosseguimento ou não do processo. Mais do que nunca, movimentos sociais estão mobilizados. Greves, manifestações, protestos, ocupação das ruas. É esta a decisão dos movimentos sociais como MST, MTST, UNE, que darão sequência aos diversos atos que vinham acontecendo por todo o país e demonstraram a força dos trabalhadores. Um dos mais belos atos, entre tantos que aconteceram nas últimas semanas, foi no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso, e reuniu artistas em defesa da democracia. O ato, que se transformou numa grande festa, continuou na rua. Foi onde a multidão se emocionou com o discurso do ex-presidente Lula pela liberdade e pela cidadania. A reportagem é de Ana Ribeiro. Uma noite em que a população na rua se recusou a se intimidar pela pressão em favor do impeachment. Luta e energia positiva de quem acredita que, de fato, não vai ter golpe. A minha geração e a dessa molecada que foi para a rua para derrubar o regime militar na campanha das diretas. Eu jamais imaginei, aos 70 anos de idade, a gente vê golpistas tentando tirar uma presidenta eleita democraticamente pelo voto popular. Eu não sei quantos anos eu tenho pela frente. Depois dos 70, qualquer 6 meses, a gente dá graças a Deus. Mas ainda que eu tiver um dia, eles podem saber que esse dia será dedicado 24 horas em defesa da liberdade, da democracia e da cidadania neste país. Em São Paulo, o Largo da Batata, na zona oeste da capital, foi palco de um grande ato pela democracia com artistas e intelectuais. Foi mais um momento de resistência. Veja na reportagem de Jô Miyagi. O tema do debate, resistência, barrar o golpismo e construir novas saídas, reuniu a atriz Letícia Sabatella, o jornalista Eduardo Sakamoto, o coordenador do MTST Guilherme Boulos, o jornalista Juca Kifuri e a cantora Anelisa Assunção. O golpe hoje é muito mais sutil, o golpe hoje é muito mais disfarçado e nesse aspecto talvez muito mais violento, porque é um golpe jurídico, político, mediático. Eles querem fazer no país uma política de terra arrasada. Eles querem liquidar com os direitos sociais. Eles querem fazer reforma trabalhista para baixar o dito custo Brasil. E isso significa baixar salário, acabar com 13º, acabar com direitos. Nós temos que colocar as coisas como elas são. Se você preza pela liberdade, deveria repudiar a criminalização dos movimentos sociais populares, de qualquer liderança social, bem como a criminalização das ideias e das pessoas que as professam. Letícia Sabatella declarou-se de oposição ao governo Dilma Rousseff. No entanto, defende o respeito à democracia. É muito bonito ver correntes de pensamento, raízes históricas se manifestando em ramos, em falas que não são egóicas, que são porta-vozes de tradições de resistência, de luta. As pessoas acho que estão confusas, mas porque ficam iludidas com o que o sistema de mídia vende, né? Onde coloca a Dilma como uma figura diabólica, e todo o alinhamento político, onde já se viu, né,
Poder para o povo preto, poder para o indígena, poder para a mulher. Ainda falando sobre a importância da defesa da democracia, nós conversamos com a jornalista Hildegard Angel, que tem as piores recordações dos anos de chumbo. O irmão dela, Stuart, e a mãe, Zuzu, foram assassinados pelos militares. Por isso, nesse momento conturbado, Hildegard Angel desabafa: ditadura nunca mais. Em 1971, o ex-militante político Stuart Angel Jones, irmão de Hildegard, foi assassinado nos porões da ditadura. E em abril de 1976, mais um choque. Sua mãe, a estilista Zuzu Angel, que denunciou o desaparecimento de Stuart, morre em um acidente de carro provocado pelos militares. Ela era guerrilheira da moda. Ela era guerrilheira das poesias, das cartas distribuídas, guerrilheira do seu desespero de mãe. E mataram uma mãe de família que não era militante política. Com a vida marcada por essas tragédias e conhecedora da história do país, Hildegard Angel vê hoje uma grande manipulação no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. É muito difícil você combater forças tão poderosas que se confrontam contra o interesse de uma nação, de um povo. Mesmo tendo sobrevivido a uma triste história e hoje ser testemunha desse retrocesso que a direita está tentando impor na democracia, ela guarda um fio de esperança no futuro do país. Sempre resta alguém para contar essa história. Sempre resta alguém para lembrar os nomes daqueles que fizeram o papel triste. Juristas e intelectuais denunciam um caráter político deste golpe, uma espécie de terceiro turno das eleições tramado por aqueles que foram derrotados. Não aceitaram a vitória da presidenta Dilma Rousseff, eleita por 54 milhões de brasileiros. Algumas entidades que não engoliram essa derrota nas eleições foram a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que são hoje algumas das principais financiadoras do golpe. A Frente Brasil Popular realizou uma manifestação em frente ao prédio da Firjan, na capital carioca. Os manifestantes escolheram o local justamente para denunciar a colaboração dos empresários com os defensores do impeachment. 1964. O golpe não foi apenas militar. O apoio dos empresários foi marcante não só politicamente, mas também para garantir a estrutura financeira. O executivo do Grupo Ultra, Henning Bollesen, apontado como um grande empresário por arrecadar recursos do empresariado, gostava também de assistir pessoalmente a sessões de tortura. 52 anos após a participação dos empresários na derrubada da presidenta Dilma Rousseff, parece repetir a história. Federações das indústrias como Fiesp e Firjan defendem o impeachment e são alvos de protesto. Hoje é a manifestação para nós mostrarmos para o Brasil inteiro qual é a cara do banco do golpe. A Firjan é o banco do golpe, é daqui que sai o dinheiro, é daqui que sai o financiamento do golpe. Na manifestação em frente à Firjan, no centro do Rio, a certeza de que os trabalhadores serão os principais prejudicados caso o golpe prospere. Eles querem, na verdade, explorar o trabalhador, cancelar a legislação trabalhista. Então, nós vamos derrotá-los. Se, por um lado, os trabalhadores têm menos recursos do que os empresários, eles alcançam o equilíbrio com muita energia para lutar. É importante que os movimentos sociais venham para as ruas, porque nós precisamos desmascarar esses financiadores de golpes. Os trabalhadores não podem deixar passar mais um golpe contra eles próprios. Essa história do pato, por exemplo, o pato da Fiesp. Quem está pagando esse pato somos nós. No próximo bloco, você acompanha como os trabalhadores têm buscado soluções para o fortalecimento da indústria nacional. Fica aí, que a gente já volta com essas reportagens.